Boa noite. Boa noite. Sim. Hoje tenho o prazer de receber Anderson. Prazer é todo meu. E vocês conhecem já Sofia. Bom, primeiro seria interessante saber um pouquinho mais sobre você, Anderson, sobre o que você faz na Aliança e na universidade, talvez? Sim, eu sou professor aqui na Aliança Francesa, né, desde 2012, né, então colaboro aqui com a empresa, né, com a nossa querida associação desde 2012, um lugar no qual eu me sinto muito à vontade, né, e muito feliz. E no momento desenvolvo uma pesquisa de doutorado, né, na área da literatura francesa, né, na qual eu estudo a obra de Édouard Louis, né, autor contemporâneo, né, francês, e a pesquisa está no início, né? Estou estudando a obra Histoire de la Violence. Mas eu admiro a literatura francesa e francófona como um todo, né? Então, assim, eu gosto, eu admiro muito, assim, a escrita em francês. Sim. Hoje não vai ser esse autor, que vai ser outro. Exatamente. Outra, na verdade, exatamente. Uma autora francófona também, belga, completamente excêntrica, se for dizer, né? E que se chama Amélie Nothomb. Exatamente, a Amélie Nothomb, né? É polêmica porque, como você falou, ela é excêntrica, né? Em vários sentidos. Acho que o primeiro mistério, mito, assim, sobre ela seria justamente onde ela nasceu, né? Porque a gente tem duas datas. A gente tem 9 de julho de 66, e aí teria ela nascido na Bélgica, e a gente tem a data que ela prefere, né? Que seria 13 de agosto de 67, no Japão. Né? Ela se considera japonesa e não belga, né? Interessante, né? Interessante. Alors, entendi que era filha de um diplomata. Exatamente. Exatamente. Era filha de um diplomata e, por isso, ela viveu os primeiros anos da vida dela no Japão. Mas existe essa controvérsia, né? Se ela, de fato, nasceu no Japão ou se ela nasceu na Bélgica. Bem, o que acontece é que eles tinham essa vida itinerante devido à profissão do pai dela, né? Diplomata belga. Então, os primeiros 5 anos de vida, ela viveu, sim, no Japão, teve uma babá japonesa, teve educação japonesa, aprendeu as primeiras palavras em japonês e não em francês. Então, realmente, ela tem esse vínculo umbilical com o Japão. Suas raízes, Sim. né? E ela saiu do Japão, deixou o Japão com tristeza. Muita. Ela deixou... acho que ela tinha 5 anos de idade, né? Porque diplomata é isso, né? Fica 4, 5 anos no país, depois vai para outro. Sim. Então, ela, os primeiros anos de vida dela foi Japão, Estados Unidos e outros países também da Ásia que não vou lembrar agora. Mas ela passou infância e adolescência sempre nessa vida itinerante, né? Eu acho que isso reflete, né, na altura que ela é, porque essa percepção de mundo, que justamente em constante mudança, traz uma mudança extrema na vida do escritor. Com certeza, né? Influencia na maneira de pensar e, consequentemente, na maneira de escrever, né? Com certeza. Então, pode nos dizer um pouquinho mais sobre ela, quem é ela, porque... Sim. Bem, eu posso falar um pouco também sobre essa questão da escrita dela, né? Ela é muito rigorosa em relação à escrita, tanto no que diz respeito à forma, né? Que, por exemplo, nos seus textos ela utiliza o passé simple, né? Que a gente sabe, né? Quem estuda francês é um tempo que não se usa oralmente, né? Mas ela faz questão, ela até brinca, tem umas entrevistas que ela dá, e ela brinca, né? Je suis une vieille réacte, né? Uma velha reacionária. Ela está falando, tá? Não sou eu, não. Porque, segundo ela, e tem de haver, sim, essa questão da forma, né? Que o texto é colocado numa linguagem mais formal.
Então, ela coloca os textos dela nessa linguagem formal. Lógico que quando é o personagem que fala, ela coloca um passé composé, né? Sim. Mas, assim, o narrador sempre está no passé simple. E ela defende essa questão do estudo do grego e do latim, que são as bases, né, do idioma francês. Então, ela defende muito isso. Ela estudou muito o grego. Muito. Ela é poliglota. Né? Ela fala inglês, o japonês perfeitamente, né, porque ela, né, teve essa educação, ela teve uma babá japonesa. O francês nem se fala. Assim, vocês podem colocar na internet a Amélie Nothomb, bota os vídeos dela para vocês verem como o francês dela é gostoso de ouvir. Né? E, assim, a Amélie Nothomb, para mim, é muito cara, eu preciso falar isso, que eu esqueci de falar, porque ela foi a primeira autora que eu li totalmente em francês, e esse foi o primeiro livro que eu li totalmente em francês, né, que é Stupeur et Tremblement. Era, inclusive, a época que eu grifava livro, que hoje eu não faço mais isso, né? Eu não grifo mais, eu não tenho mais coragem de riscar meus livros. Esse foi o primeiro texto que eu li, eu tinha 1 ano de francês, e me atrevi a ler esse texto com passé simple, me joguei, li em 5 dias, porque foi um romance no qual eu mergulhei mesmo, e aí eu recomendo vocês a lerem textos integrais já no início mesmo dos estudos, vai motivar muito vocês. E aí, vocês assistindo vídeos da Amélie, né, na internet, vocês vão ver como o francês dela é gostoso de ouvir, né? Mas o interessante, Anderson, não sei se você concorda comigo, eu li também esse livro, foi o primeiro. Ela é literária, mas não é complicada. Você pode ler facilmente a Amélie Nothomb. Então, você tem razão de recomendar para os estudantes, apesar de um passé simple um pouquinho complicado. Dá para entender porque parece com português. Exatamente. O passé simple não é difícil, pelo contrário, é mais fácil do que o passé composé. Ele tem uma raiz latina, né, muito parecida com o português. Né? Então, você não vai ter dificuldade. Você passa facinho no passé simple, você consegue entender. Não vai ser uma pedra no caminho. Inclusive, já vou sair daqui com curiosidade para ler. Não, mas você vai adorar, porque realmente ela tem talento. Podemos continuar um pouquinho com essas características, essa excentricidade, justamente sobre a escrita dela, sobre o ritmo, como ela faz. Eu ia falar sobre isso, mas eu foquei um pouco na questão, né, da escrita, propriamente da forma, mas a gente tem também de focar, você tem razão, né, sobre a maneira como ela se coloca, né? Ela tem uma disciplina e ela ela é muito exigente com isso também. Ela começa a escrever às 4 da manhã, e isso todos os dias, tá? Sábado, domingo, feriado, não importa. E não importa as circunstâncias. Ela até fala nos vídeos dela, morreu meu pai, não interessa, vou escrever. Então, das 4 da manhã às 8 da manhã, ela tá lá com a caneta Bic dela, tem que ser a caneta Bic, tá? Não sei se pode falar a marca aqui, mas, enfim, é como ela, né, se coloca, com a caneta Bic dela, azulzinha, escrevendo no papel, tá? Ela não usa computador. Inclusive, ela se corresponde com os leitores dela, mas também por carta. Ela não se corresponde por e-mail. Inclusive, tem um episódio, né, que ela publica na Arva Michele, né, e imprimiram um e-mail que um leitor mandou. Sim. Rasgou. Não aceita. Não aceita. Não aceita e-mail. Responder por e-mail. Ela já falou, não manda e-mail para não escreve, né? Escreve a carta à mão que eu te respondo. E ela, de 10 cartas que ela recebe, ela responde 9, tá? Então, se você escrever para a Amélie, pode ser que ela te responda sim. Ela leva muito a sério a questão da escrita. E não à toa ela publica um romance por ano desde 1992. Mas porque ela escreve 4 a 5 romances por ano. Ela não publicou tudo. Ela não publica tudo. Ela tem 100. Mais de 100. Mais de 100, sim. 110 romances. Algo assim. E 2 foram recusados, assim, porque... sim, interessante essa história. Nem todos eles foram aceitos, porque tem questões, né, às vezes legais, né? Mas, assim, ela tem essa disciplina se traduz justamente no volume de livros que ela tem. Não sei se depois que ela morrer isso vai ser publicado, porque ela já disse que não quer que isso aconteça, né? Ela quer que seja queimado. Ok. Ela não quer. Se for engavetado, né? Ela quer que seja publicado só aquele que em vida, né? Que ela autorizou.
Mas a gente vai ficar curioso, né, para saber. Com certeza. Porque imagina, ela tem o quê? 36, eu não sou muito bom em matemática, mas acho que 36 romances, e se ela escreveu 110, olha quantos romances ainda faltam, né? Acho que ela nasceu em 66, né? Então, tem essa questão da data que eu falei lá no início. Sim. Ou foi 66 na Bélgica, ou foi 67 no Japão. Ela até brinca. Entendi. Isso é legal porque eu tenho 2 datas de aniversário. As pessoas me dão feliz aniversário 2 vezes no ano. Porque, assim, ela, quando é confrontada com isso, ela se pela tangente mesmo. Então, o que importa é que eu me considero japonês. Entendeu? Então, je suis japonês, c'est tout, né? Para mim, parece um extraterrestre, na verdade. É totalmente excêntrica. Eu acho que essa coisa, né, da gente não saber ao certo, não ter informação, que ela fala, isso é só um documento. Uhum. E ela é misteriosa, né? Traz mais curiosidade para o leitor. Era justamente isso que eu ia falar. Então, isso acaba sendo um plus, né, da literatura dela, né? Que se reflete também nessa imagem que a gente tem dela. Nessa vontade de decifrar ela, né? Isso, exatamente. Então, falamos um pouquinho do Japão na vida e na obra dela, um pouquinho. Isso, porque ela tem romances que são autoficção e tem romances que são, como é o caso de Stupeur et Tremblement, que no Brasil saiu como Medo e Submissão, né? Não é bem assim uma tradução literal, né? Porque vocês sabem que tradução, a gente coloca um título que vai funcionar na cultura de chegada, né? Uhum. Então, por isso que saiu aqui como Medo e Submissão, deve ter alguma questão em relação a isso. Então, alguns romances são adaptados da vida dela e outros são totalmente fixos, totalmente entre aspas, porque esse aqui, Robert de Notroppa, ela criou uma personagem chamada Plectuda, mas eu acho que Plectuda é ela, porque ela fala de anorexia, que foi uma coisa também que atingiu. Ela teve um grande problema com a anorexia. E aí, a personagem principal, ela é acometida desse mal, né? Então, assim, como ela voltou ao Japão, que é justamente a história que ela conta em Stupeur et Tremblement, ela voltou por causa desse fascínio, né, depois que ela atingiu a maioridade, ela voltou ao Japão, namorou com um japonês e trabalhou numa empresa japonesa que é a Yumimoto. E ela vai contar essa história aqui, né? Então, ela vai falar sobre hierarquia, sobre os costumes japoneses e tal, né? Lógico que, por mais que ela tente se adequar, que ela fala o japonês perfeito, por mais que ela tente, ela não vai conseguir, porque os japoneses não vão entendê-la como japonesa. Vejam só, né? Ela até tenta se expressar, né? Veja que por essa imagem a gente até vê, né, que há um esforço. Mas não tem como. Mas o Japão fascina ela, né? Um lugar mítico, né? Para ela é o lugar onde ela nasceu. Não importa se no documento, né, que é aventado, né, pelos especialistas, porque acho que até 2015, por aí, as pessoas acreditavam piamente que ela tinha nascido no Japão. Depois é que houve essa descoberta, né, e essa problematização, e saiu essa outra data, né? Mas, enfim, para ela, de certa forma, a verdade não interessa, né, porque justamente faz parte desse universo aí ficcional dela. Justamente poderíamos falar um pouquinho de Stupeur et Tremblement, esse livro donc, inspirado dessa experiência no Japão. Sim, a gente poderia até ler um trecho, né? Sim. Sofia, você poderia ler aqui? Vamos lá. Récapitulons. Petite, je voulais devenir Dieu. Très vite, j'ai compris que c'était trop demandé et j'ai mis un de bénite dans mon vent de messe. Je serai Jésus. Je rapidement conscience de mon essai, d'ambition et d'accepter de faire martyr quand je serai grande. Adulte, je m'y résolus à être moins mégalomane et à travailler comme interprète dans une société japonaise. Et là, c'était trop bien pour moi. Et je dû descendre en échelon pour devenir comptable. Mais il n'avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée
oposto de rien du tout. Poderia, talvez... Tu continue? Você continua, David? Ok. Até o Ok. ponto crucial, né? Malheureusement, j'aurais dû m'en douter. Rien du tout. C'était encore trop bien pour moi. Et ce fut alors que je reçus mon affectation ultime. Nettoyeuse, de chiottes. Nettoyeuse de chiottes, gente. Eu vou explicar um pouquinho em português. O que é nettoyeuse de chiottes? Limpadora de privada. Sanitário. Acho que essa parte é muito cínica, de certa forma, porque a gente espera muita coisa da vida, não? Sim. Sobretudo quando a gente é jovem, e aos poucos, talvez, reduzimos as ambições. E ela começa assim, vamos fazer um resumo pequeno. Quando eu era pequena, eu queria me tornar Deus. Deus é muita coisa, hein? Mas depois... Bom, finalmente, reduzi um pouquinho as minhas ambições. Eu falei, vou ser Jesus. Já é um pouquinho um nível a menos, né? Mas depois me conscientizei, a ambição era enorme e finalmente eu decidi ser martírio, é isso que se fala? Mártir. Mártir. Adulta, finalmente entendi que não podia ser megalomaníaco, dessa forma, megalomane, e consegui trabalhar numa sociedade japonesa, uma empresa japonesa, mas onde eu trabalhava, no posto do trabalho, era muito alto. Então, finalmente, eu tive que descer um pouquinho. Porque ela foi para essa empresa, a Yumimoto, para trabalhar como intérprete. Ou seja, exatamente. Ela ia fazer traduções para o japonês, mas ela nunca teve a oportunidade de falar japonês nessa empresa, e a única vez que ela ousou fazer isso, aconteceu esse episódio aí. E finalmente, de se tornar limpadora de privada. Que faz eu me questionar que ela é uma pessoa assim, que a gente vê que ela é tão capaz, né? Sim, mas para a sociedade japonesa, não interessa, ela não poderia ser equiparada a uma funcionária japonesa, entendeu? Então, assim, na Yumimoto, ela nunca foi intérprete de fato, ela não sabia nem o que era para fazer, então diziam, serve um café, ela servia um café. E até os japoneses não gostam que ela fale japonês, né? No livro mesmo. No livro, Sim, eles não gostam. Até quase ofensivo para eles. Exatamente. Principalmente que ela fala o japonês perfeito, sem sotaque. E isso que mais incomoda eles. Né? E ela é mulher, é importante, e também você sabe que a hierarquia no Japão é muito estricta. Né? Então, essa questão da hierarquia. Depois dessa experiência, né, que foi isso, ela passou por essa experiência aqui, ela voltou para a Bélgica e escreveu o primeiro romance dela, que é Higiene de l'Assassin, que também tem tradução para o português brasileiro, né, Higiene do Assassino. Enfim, é divina a Amélie Nothomb, né? Eu sou suspeito para falar porque justamente eu tenho um carinho muito grande por ter sido a primeira autora, mas não só por isso, porque eu vejo qualidades também na escrita dela, mas foi a primeira autora que eu li, né? O primeiro texto em francês que eu li foi esse aqui, o primeiro livro em francês que eu tive foi esse aqui, então assim, eu tenho muito carinho. Você sabe que realmente o meu sentimento quando assisti a entrevista, a última, a Quase Azul, ela passa algo muito bom, incentiva o leitor e incentiva o escritor. Isso. E eu falei um pouquinho com você sobre o assunto, porque eu pessoalmente escrevo um pouquinho, escrevi um livro e a metade do outro. Mas ela falando, escutando ela, eu pensei, David, realmente você podia ter escrito 20 livros. Ela escreveu mais de 100, porque você não tem disciplina. Mas foi um golpe, uma tapada na cara. Você pode, como escritor e como leitor, mesma coisa. Sim. Estimula muito, não sei porquê. Acho que ela é apaixonada. Assim, e a disciplina, acho que é essa lição que ela passa, né, da disciplina, né? A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas tem de ter disciplina, tem de ter uma organização, né? Mesmo com amor, tem que existir disciplina.
se você não se dedica às coisas que você quer para sua vida, você acaba, né, não conseguindo, mesmo que você tenha capacidade. E Exatamente. às vezes uma pessoa que não tem capacidade, mas tem disciplina, consegue ir além. Melhor, exatamente. Exatamente, né? Às vezes você é, entre aspas, melhor do que aquela pessoa naquele aspecto, mas a pessoa tem mais disciplina que você, então ela consegue chegar lá antes de você, né? Queria perguntar uma coisa. Anderson, tem alguma escritora ou escritor brasileiro que se assemelha assim à escrita dela? Nossa, eu acho, bom, pela excentricidade, eu diria Clarice Lispector, né? Mas eu o público pensei brasileiro nela. já conhece muito Clarice, né? A maneira dela escrever, né? Ela torna a língua assim, ela faz você pensar em coisas que você jamais seria capaz de pensar, né? Quando você tem acesso ao texto dela. Então, acho que a escritora que mais me causa, o que a Amélie me causa, seria Clarice Lispector mesmo. Só que Clarice, acho que você esperava uma escritora mais underground, né? Clarice é um nome muito conhecido, né? Não, na verdade eu esperei. Clarice, Que eu ia falar esperava. Clarice, Porque, assim, realmente tem essa excentricidade da Amélie. Mas o que mais me fascina nela é que ela consegue falar, às vezes, de coisas muito trágicas, de uma maneira poética. Por exemplo, aqui nesse livro dela... Talvez você poderia ler um trecho. Psicopompa, né? Psicopompa. Que ela fala, inclusive, assim, do amor que ela também tem pelos pássaros, né? Que aí representa um pouco a liberdade. Sempre tem esses signos na obra dela, né? Ela fala de uma experiência traumática que ela passou, né? Que foi, assim, uma violência sexual quando ela era ainda adolescente, né? E eu não lembro mais, porque faz tempo que eu li, exatamente o país no qual ela estava, né? Mas foi em um país da Ásia. E aí ela foi mergulhar no mar, né? E aí 4 homens entraram também no mar e aconteceu, né, essa questão. Só que a maneira como ela escreve, ela em nenhum momento fala sofri violência sexual. Não é assim, não é literal. Ela coloca as mãos do mar chegaram e tomaram conta de mim. Então, assim, você lê, você fica maravilhado. Apesar de ser uma coisa terrível, tenebrosa e execrável, você fica assim... Eu mesmo, quando eu li, eu fico até todo arrepiado. Quando eu li, eu falei, meu Deus, isso aqui é poesia pura. Então, eu vou ler, assim, esse trecho aqui, para vocês sentirem um pouco, né? Não tem tradução no português, esse livro ainda, porque embora ela tenha 36, 37, eu não sei exatamente agora, porque eu sou ruim de matemática, de 92 para 2025, quantos romances dá, vocês fazem os cálculos aí, mas ela não tem todos os romances traduzidos, como é o caso do Edouard Louis. Edouard Louis tem todos, que é incrível, né? Porque um autor que tem todos os romances traduzidos numa língua é porque ele está totalmente consagrado, né? Então a Amélie precisa de mais traduções aqui. Mas eu acho que tem essa questão dela ser tão excêntrica que o público brasileiro meio que ainda não entendeu qual é a dela. E o Edouard Louis, como ele fala de questões mais sociais, é mais fácil de a gente entender, né? Mas vamos lá então para essa parte aqui. Chaque jour, je rejoignais le golfe du Bengale et ses vagues plus haute qu'un homme. Je nageais toujours plus loin. Juliette é a irmã dela. E les parents, os pais dela, restaient sur la plage à accueillir le soleil. Olha só como é bonito. Eles estavam acolhendo o sol. A família estava acolhendo o sol. Olha como ela vai criando a narrativa. E o cenário? Pode falar. Não, e o cenário? Isso. Quand je sortais de l'eau, je déplorais l'absence des enfants. Où avait disparu la tribu des Mômes? Então, tinha umas tribos, né, nesse país, né, tinha tribos. Então, a tribo des Mômes tinha uma tribo de crianças, né, que não estava lá nesse momento. Il n'y avait plus que nous. Prends garde au requin, dit ma mère. Então, a mãe disse, toma cuidado com os golfinhos. J'ignorais l'injonction et je m'écartais du rivage plus que jamais. Então, ela foi nadando profundo, bem profundo. E se je nageais jusqu'à l'horizon, olha só como ela vai criando essa imagem bonita, né? Mesmo falando de uma coisa terrível, mas ó... O que vai acontecer? Mágica, né? Isso, Ce fut alors que les mains de la mer, então foi então que as mãos do mar s'emparèrent de moi. Des mains innombrables. Então, mãos... Inúmeras. Assim, que não dá para contar. Que n'appartenaient à aucun corps visible m'attrapèrent. Então, essas mãos não pertenciam a nenhum corpo visível, ou seja, ela nem estava vendo. Né? Acho que estava dentro mesmo, assim, do mar, os caras, né? Então, assim, você vai criando aqui as imagens. Me devetiram, tiram minha roupa,
et me possédèrent, né, e me possuem. La douleur n'eut d'égal que la terreur. Então, a dor e o terror, né? Soit manger, né? Entre aspas, soit manger, seja comida. Entre aspas, ela coloca, né? Eles falaram. Il me fallut un siècle pour trouver la force de hurler. Ou seja, ela não foi capaz de gritar na mesma hora, né? Demorou um século. Um século. Ma mère entendit et courut vers moi. Minha mãe escutou, quando ela finalmente pôde gritar, e correu, né, em direção a mim. Hélas, j'étais très loin. Infelizmente, eu estava muito longe. J'avais l'impression qu'elle n'arrivait jamais. Eu tive a impressão de que ela não chegaria nunca. Pendant ce temps, les mains de la mère saccageaient ce qui était à leur portée. Tout. Então, as mãos do mar se empoderaram de, né? E aí ela termina com esse tu. Esse tu, para mim, é tipo um golpe mesmo, sabe? Ela volta assim, tu. Tem um arrepio. Isso, é forte. Fica arrepiado, é forte. E a gente percebe, assim, a gente sente do jeito que ela escreve a distância dela entre a mãe e como ela tá perto do sofrimento, né? Exatamente. É uma passagem muito forte. Eu acho que foi um dos textos de Amélie que mais me impactaram, foi esse de Psicopompa. Para mim é muito forte, né? Para mim é muito forte. E ela sempre diz isso, né? Porque exigem dela, né? Os autores, porque hoje a gente sabe que tem uma literatura mais de militância, e não é o caso dela, tá? Uhum. E ela é muito criticada por isso. Não ser uma autora, feminista, levantar a bandeira do feminismo, dizer feminista, mas ela se sente feminista na questão, no subtendido, né? Uhum. Então, assim, ela não coloca isso explicitamente na obra dela. E eu acho que essa é a magia, né? Mas ela se diz feminista. Ela se considera, mas não militante. Não né? militante, E aí, por isso que ela é criticada, porque alguns grupos acham que... Eu não vou tomar partido aqui não, tá? Eu estou só falando. Alguns grupos acham que para você ser feminista, você tem que militar, né? Você tem que levantar bandeira, que ir para manifestação. E é uma questão polêmica, né? E aí eu não vou discutir sobre isso, porque aí... as pessoas que vão... Cada um faz o que quiser. As pessoas vão discutir em outro SEA sobre essas questões. Mas eu estou falando sobre o posicionamento dela. Ela não é militante, mas se coloca como feminista, assim, nesses textos, né? Por exemplo, ela falou aqui, né, dessa violência, né? E em outros textos dela a gente sente isso, né? Nesse aqui, da Robert non Propre, né? A Plectude é uma menina, né, que sofre de anorexia, muito embora eu acho que ela só criou um novo nome. E eu não sei se eu posso falar do final desse romance. Você acha que é muito, muito errado eu falar do final? Eu não sei se vai ser uma surpresa. Podemos tentar. Porque você lê isso aqui, você fica tão maravilhado assim, com o texto. Eu li isso aqui em 2 dias, tá? Você vê que está bem marcado. E no final, ela te surpreende de uma maneira... Eu fiquei chocado quando eu li o final, porque em 1 página ela disse, meu Deus... Por que ela fez isso? Quebrou a expectativa. Quebrou toda a minha expectativa. Eu tô ansiosa para saber e ao mesmo tempo eu não quero saber. Não sei, porque você estragar a leitura também. Vai estragar totalmente. De um leitor. Gente, eu não posso falar, mas eu tô louco pra falar. Minha língua tá coçando para falar. O que ela faz nas 2 últimas páginas desse romance, eu não acho que ela deveria ter feito isso. Foi a única vez que eu discordei dela. Eu falei, por que ela colocou isso aqui? Tava ótimo se ela tivesse ido até a página 187. Depois ela vai e coloca uma coisa assim. Sabe aquele final Deus Ex Machina? Sim. Que se diz, né? Para mim foi o final Deus Ex Machina. Tipo, não tinha como escrever um final plausível, ela foi e botou qualquer coisa ali. Acabou, beijo. Eu acho que me lembra Clarice nesse sentido de quebra de expectativa, né? Mas eu acho que o fascínio que eu tenho por esse romance, que eu gosto muito também de Robert non Propre, que no Brasil saiu como Dicionário de Nomes Próprios, porque Robert, para o brasileiro, não é nada, né? Porque Robert é um dicionário muito célebre na França. O que me fascina é isso, justamente, né? Ela criou uma história maravilhosa, né? De uma menina órfã que a mãe matou o pai, e aí no final ela chega com essa história aí, enfim, que eu não posso falar, né? Infelizmente. Muito bem, Anderson. Acho que a gente falou bastante sobre a obra, sobre essa autora. Vocês viram que eu sou apaixonado pela Amélie. Fascinante. Acho que você nos passou uma coisa boa, né? Uma paixão também pela autora. Eu adoro essa literatura. E acho que tem muita gente que vão
Queria animada. ler. Leiam no original, alunos da Aliança Francesa, com um ano de estudo na Aliança Sim. Francesa, que os nossos professores são os melhores. Vocês conseguem ler isso aqui, tá? E Anderson, a gente nem tem porcentagem, né? Nem tem porcentagem sobre as vendas dos livros da Amélie Nothomb. Né? Nossa, assim, é uma autora totalmente consagrada, né, traduzida para mais de 30 línguas. Sim. Eu não tenho números, não tenho números para apresentar para vocês, mas ela não precisa fazer mais nada da vida, né? Mas fazemos a promoção por paixão, né? Por Isso, com prazer. certeza. Entendi o que você está falando agora. A gente não recebeu nada, não. Eu estou fazendo a propaganda, mas eu faço a propaganda de graça da Amélie. De graça. De graça. Com grande prazer. Com grande prazer, ela é incrível. Se você não se sente seguro para ler em francês, começa em português mesmo, está valendo, essa tradução é muito boa. Né? Eu acho que a gente tem que falar o nome dos tradutores, então essa tradução aqui é de Clovis Marx, tá? Pela Record, né, que foi quem começou a publicar. A Amélie no Brasil não publica mais, espero que volte a publicar, né? É importante. Mas se é aluno da Aliança Francesa com um ano, já dá para desenrolar, hein? Com certeza Vou absoluta. me arriscar. Vai conseguir. Você vai conseguir. Pode já comprar o livro dela na Amazon, em francês, que você... Eita, falei Amazon. Meu Deus. Bom, vamos cortar. Compre o livro dela na internet que você vai conseguir desenrolar a leitura. Né? É fácil, não é difícil não. Obrigado, Sofia, pela presença. E muito obrigado, Eu que agradeço. Anderson. Foi fantástico esse momento. Muito obrigado também. Eu me senti super inspirada. E sempre que precisarem, estou aqui. Perfeito. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames.